O sermão que o Senhor me trouxe para esta noite está intitulado, conforme na tela, A Unidade da Igreja. Vamos falar juntos? Vamos lá? 2, 3 e já. A Unidade da Igreja. Nosso pastor Carlos já iniciou falando pela manhã sobre a unidade, e ele pôde comentar aqui, no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus, em que o Senhor faz uma oração por nós, inclusive, pelos discípulos, por muitas coisas, e dentre várias coisas que Jesus ali está colocando e orando diante do Pai, ele declara para que sejamos um, assim como Jesus, o Filho, é um com o Pai. Essa é a oração dele naquele momento, e é a orientação dele para nós nessa noite, que sejamos um como irmãos, e um também numa mesma unidade de espírito. Então o texto de Efésios, e dando prosseguimento às celebrações da nossa igreja, do tema da nossa igreja, referente ao aniversário da nossa igreja, nós vamos também continuar falando sobre a unidade da igreja. Então eu queria destacar nesse momento, do capítulo 4, mas eu queria apenas ler agora, do versículo 3 até o versículo 6. Pode colocar, por favor. Na tela já está ali embaixo, ali sublinhado, ó. Do 3 até o 6. Vamos ler juntos, conforme está na tela? Vamos lá? Leiamos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez em oração te pedimos, venha sobre nós. Que teu Espírito venha e nos iluminar a tua verdade, nos guiar a tua verdade, Senhor. E que possamos nessa noite ter um encontro transformador, um encontro que muda as nossas vidas. Senhor, nos corrija, Senhor, nos encoraja, nos repreenda, Senhor, nos motive, Senhor, renove a nossa fé, nos amadureça e nos transforme para que estejamos a cada dia em direção à estatura de Cristo, a estatura do varão perfeito, com maturidade que só o Senhor pode nos dar. Afasta de nós toda distração e todas as vozes concorrentes. Silencia no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos tentar falar aqui, né, se o tempo permitir, do 1 até o 16, mas nós vamos dar mais ênfase a esses primeiros versículos que nós lemos. Mas eu queria, à guisa de introdução, comentar com os irmãos alguma coisa sobre a carta de Efésios e também sobre o capítulo 4. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta em que Paulo, é uma das cartas chamadas cartas da prisão, em que Paulo está preso, e ele mesmo preso diz que o evangelho está livre, e ele, a partir da prisão, numa prisão domiciliar, ali já prega o evangelho para os seus carcereiros, e ainda escreve cartas para abençoar as igrejas, e abençoou de tal forma, o Espírito de Deus moveu de tal forma, que estas cartas chegaram até mim e até você. E é para vocês verem, para nós entendermos, que seja qual for o nível de sofrimento que o servo de Deus eventualmente possa passar, nada pode impedir o Senhor de cumprir a sua vontade, e a palavra dele de ser proclamada, e a salvação de ser operada na vida daqueles que o Senhor deseja salvar. E é por isso que nós podemos já de antemão termos certeza aqui, que esta orientação de sermos um, e da igreja ser uma, no caso todos sermos um em Cristo, isso é milagre, e é um milagre que acontece de verdade. Digo milagre porque nós, enquanto pecadores, nós temos ainda uma natureza que deseja se isolar, que deseja às vezes competir, que deseja combater, que deseja contender. Mas a natureza espiritual que o evangelho produz em nós, a presença do Espírito Santo no interior de cada cristão, de cada um de nós, nos leva a esse milagre. O mover de Deus nos leva a um milagre, de amarmos quando queremos brigar, de cedermos quando queremos ganhar.
E é sobre isso que Paulo vai falar aqui. Eu queria então destacar algumas coisas aqui para os irmãos. Nos capítulos anteriores, por exemplo, Paulo ele vai apresentando riquezas inestimáveis que temos em Cristo. Ele vai dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos selados com o Espírito Santo como uma garantia, um penhor da nossa herança. E ele agora nos exorta, já que temos essas bênçãos espirituais, já que temos estas virtudes e estes benefícios, estes privilégios do Senhor, então agora Paulo nos exorta, nós temos uma responsabilidade de vivermos, de agirmos conforme o caráter do nosso Deus, que é um. O Pai é um com o Filho é um com o Pai, e o Espírito é um com o Pai e Filho, e assim, conforme nosso pastor lembrou muito bem, e lembrando também que unidade não é unanimidade, nós temos que buscar essa unidade, e Paulo aqui exorta, nesse capítulo 4, sobre isso, sobre a importância de preservarmos. Por que a ideia de preservação? Porque a unidade, ela não é natural. No ambiente contaminado pelo pecado, num universo que Deus criou, mas que foi manchado pelo pecado, com a presença do pecado, a unidade já não é mais natural desse contexto pecaminoso. Por isso ela tem que ser sobrenatural. É a nossa nova natureza que vai trabalhar em direção à unidade, contando com a ação do Espírito Santo. E eu queria então destacar sobre isso um primeiro ponto. Pode colocar, por favor? Primeiro ponto, que diz, que a gente vai ler agora do versículo 1 ao 3. Ali, do versículo 1 ao 3, é a graça da unidade. Então eu vou ler, vamos ler, está na tela o texto. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar aí, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui Paulo, nesse primeiro ponto, pode colocar lá no ponto, por favor? Paulo começa com um apelo para os crentes. É um apelo, é no sentido de que se temos todas essas bênçãos espirituais, que já falamos, que ele já falou aqui na carta, nos primeiros capítulos, então agora é hora de preservar, é hora de nos esforçarmos no poder de Deus, para preservarmos aquilo que é precioso, que é a unidade. Aquela oração de Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, aquela oração, ela está em funcionamento até hoje. E nós devemos então nos esforçar. E aqui então veja, o que a gente vê claramente aqui, que a unidade ela não é algo fabricado, algo artificial. Ela pode ser não natural no contexto desta natureza caída em que ainda vivemos. Mas ela é sobrenatural. E ela faz parte do Criador, ela faz parte da natureza, de quem criou esse universo, que controla esse universo e que ainda permite, de alguma forma, a presença do pecado até o dia da glorificação. Então nós precisamos nos esforçar para preservar. E algumas atitudes específicas que nós vemos nesses versículos que nós lemos, por exemplo, a humildade. Nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar. Humildade não é autocomiseração ou se fazer de alguém menor apenas. Em primeiro lugar, é exaltar a Cristo, é colocar Cristo no devido lugar, o Rei e Senhor da nossa vida, Senhor do universo. E a partir da compreensão de que Cristo está acima de todos, Cristo, o cabeça da igreja, aí sim, devemos lidar com os nossos irmãos, colocando os nossos irmãos em superioridade. Humildade é considerarmos e termos, lembrando de Filipenses, a mesma atitude de Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, e se humilhou, e veio ao mundo como um homem, isso já é muita humilhação para aquele que é Deus, e ainda assim, como homem, foi o homem mais humilde de todos, obediente, servo, e obediente até a morte. E Jesus, quando nos orienta em João 13, para nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, isso significa nos humilharmos, colocarmos o nosso irmão, primeiro Cristo em primeiro lugar, e o nosso irmão
acima de nós, porque Cristo morreu pelo nosso irmão, e nós devemos estar preparados para morrer pelo nosso irmão. Ter humildade não declarações, não são declarações, melhor dizendo, não são declarações com aparência de quebrantamento ou de religiosidade, não são apenas declarações, inclusive, mas são atitudes, ações que revelam que nós temos o Senhor acima de nós, e nós temos sim, apesar de sabermos quem nós somos, e digo mais do que vencedores, diz a Escritura, por aquele que nos amou, nós não tripudiamos, nós não lançamos bravatas por aí, nós nos posicionamos como os verdadeiros vencedores, que não tomam para si certos louros de vitória, mas se entregam pelo seu irmão. No verso 2 ainda temos uma outra atitude, além da humildade, que é a mansidão, que significa controle da força. É ser como Cristo, que é Deus, e se esvaziou, controlou a sua força, nesse sentido também. Se esvaziou, se autolimitou para cumprir o propósito de Deus. Aqui nós vemos claramente que nós devemos também nos controlar. É o fruto do Espírito, por exemplo, que tem inclusive o termo mansidão, mas também tem o domínio próprio. É o autocontrole produzido pelo Espírito Santo. E não é controle apenas com relação a brigas e discussões, é o controle com relação ao pecado. Então aqui a palavra mansidão, a atitude mansidão é uma característica necessária para vivermos, para preservarmos a unidade, para que desfrutarmos desta graça, o primeiro ponto, né, da unidade. E uma outra expressão aqui que vemos, duas na verdade, paciência e também amor. Paciência e amor. E paciência e amor não é aquele discurso pronto, haja paciência, por mais que pareça. Paciência é uma disposição de continuar, de insistir naquilo que é o certo, no bem com o seu irmão. O seu irmão eventualmente, ele vai estar indo em direção à morte, ao pecado, e você não vai desistir dele. Você vai ter paciência, você vai continuar. Paciência para você continuar com Cristo e paciência para você ajudar o seu irmão. E naturalmente o amor, que é aquele que permeia todas as nossas atitudes. Temos que ser, as nossas atitudes de humildade, mansidão e paciência têm que ser permeadas de amor. E essa então unidade, essa graça da unidade, é uma unidade orgânica e espiritual, não é artificial e fabricada e forçada. Acabamos de cantar que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E ela é mantida pelo vínculo da paz. A paz com Deus, a paz que excede todo entendimento, e a paz que devemos ter uns com os outros, até o último minuto, até o último segundo, até o limite que pudermos. E quando eventualmente não houver condições de, eventualmente, paz, aí entram outras ações. Ações de restauração, ações de disciplina e ações para que se preserve a unidade da igreja e do corpo de Cristo. O segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos, já nos versos 4 a 6, é que há um fundamento para essa unidade. Se essa unidade ela é cheia de graça de Deus, é presente de Deus, essa unidade ela tem um fundamento, que está aqui. Vamos ler conforme na tela. Pode colocar novamente o texto? Muito obrigado. Verso 4 ao 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A unidade da igreja aqui, queridos, aqui, este fundamento aqui, ela está alicerçada em verdades eternas. A unidade da igreja não é apenas todo mundo se dando bem e cantando músicas da paz no mundo. Não é isso. Isso aí o pessoal aí fora faz. Não é isso. A unidade da igreja, ela está firmada em verdades, em fundamentos da palavra de Deus. Conforme vimos verso 4, um só corpo, porque somos a igreja. Não somos as igrejas. Temos as igrejas locais, sim, mas enquanto corpo de Cristo somos a igreja. Querido, você sozinho não é igreja.
Eu sozinho, eu não sou igreja. Se lembrarmos de Coríntios, 1 Coríntios 12, por exemplo, ali fica claro na figura que Paulo usa do corpo humano, em que fala que os membros, nós somos os membros de um corpo, e juntos formamos este corpo que é a igreja. Não adianta você dizer, eu cultuo ao Senhor sozinho, eu sou igreja sozinho, não existe. Sozinho nós somos membros, igreja somos juntos. Só podemos ser igreja juntos, com o cabeça Cristo. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas é um ajuntamento de salvos, que estão dispostos a morrer uns pelos outros, e morrer por Jesus, e viver por Jesus. Isso é unidade, um só corpo. Nós somos a parte visível de Jesus. O mundo quer ver Jesus, alguns não querem, mas o mundo precisa ver Jesus. Como verá? Através da igreja. Há 2000 anos nos reunimos aos domingos, dia do Senhor, para proclamar que Jesus ressuscitou. Somos evidência da ressurreição de Jesus. E as nossas atitudes, elas são atitudes que sinalizam e proclamam a salvação. Proclamam Jesus Cristo, diz a Escritura. Ainda no verso 4, outro fundamento é que é um só Espírito que habita. O Espírito de Deus que habita em cada um de nós, nos guiando, nos conduzindo, guiando a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos consolando, produzindo em nós frutos, derramando sobre nós dons para a edificação e crescimento da igreja. Há uma só esperança. Percebam que o cristão, ele está conectado com o passado do que aconteceu, com o presente em que o Espírito Santo atua em nossa vida e com o futuro em que Cristo retornará. A igreja, ela está alicerçada nesses pilares, e ela aponta para a volta de Jesus, ela conta com a volta de Jesus, ela está firmada na volta de Jesus, o retorno de Jesus para a redenção definitiva do universo. Nós estamos aguardando e proclamando isso. Não podemos viver a nossa vida cotidiana dizendo que somos igreja e negligenciarmos verdades fundamentais e principalmente a esperança. Sem esperança, que esperança teríamos? Sem a esperança que é Jesus, que esperança teríamos? Um só Senhor, porque sim, Jesus Cristo, no verso 5, Ele é o único Senhor sobre todos, Ele é o Senhor da igreja. Não tenha dúvida, o senhorio de Cristo tem que estar ativo em nosso meio. Não podemos rejeitar, negligenciar o senhorio de Cristo. Há áreas na minha e na sua vida que eventualmente nós temos deixado o senhorio de Cristo afastado dessas áreas, mas não tem para onde fugir e correr. O Salmo 139, quando demonstra ali os atributos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, deixa claro que não tem para onde ir, não tem para onde fugirmos. O Senhor, Ele está no comando de todas as coisas, Ele é soberano. Já pregamos, já cantamos, já falamos sobre isso várias vezes aqui. E agora sim, Jesus Cristo como Senhor soberano. Soberano que voltará vitorioso, triunfante, mas hoje reina no céu. Cabeça da igreja, que governa a igreja. Não podemos decidir coisas como igreja sem colocarmos diante do Senhor, sem nos lançarmos aos pés do Senhor em humildade, sabendo que Ele é nosso Senhor. Sim, somos escravos. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos de um senhor mau. Fomos libertos de um senhor mau para sermos escravos, sim, agora de um Senhor que é totalmente bom. Uma só fé, nossa unidade está na fé que nós compartilhamos em Cristo. A salvação, ela vem pela graça por meio da fé. O justo viverá pela fé. Paulo vai citar o Velho Testamento. Queridos, nós estamos firmados numa única fé. Não existem variações da nossa fé. É uma só fé. O cerne da nossa fé. Precisamos de Jesus. E Jesus veio até nós. Estamos no período em que cantamos sobre Natal. O Deus Emanuel, o Deus conosco, se fez presente. Deus está conosco. E por isso nós podemos celebrar e cantar e glorificar. E compartilhar e proclamar a nossa fé, também renová-la nessa noite. Um só batismo. E aqui muitos podem pensar, o batismo nas águas. Não, Paulo aqui está se referindo do batismo espiritual. Aqui é um batismo fundamental, porque o batismo que celebramos na água é o batismo como memória, ordenança de Cristo e memória, para demonstrar e comunicar e testemunhar
a todos os presentes, a todos os outros, que aquela pessoa então que desce as águas, ela está vivendo uma nova vida. Ela passou por uma morte do velho homem, uma morte para o pecado e uma ressurreição para uma nova vida com Jesus. Aqui não, aqui Paulo está demonstrando um batismo espiritual, sim, porque todos nós entramos, fazemos parte, imergimos no corpo de Cristo. E como isso acontece? Quando cremos, ouvimos o Evangelho e cremos, nós recebemos o Espírito Santo, e é Ele mesmo que nos imerge ao corpo de Cristo. Então aqui nós somos também imergidos, inseridos ao corpo de Cristo de uma única forma. Não há variações, são pilares centrais para sermos um como igreja. E um só Deus e Pai, que naturalmente é aquele que planejou todas as coisas, que conduz todas as coisas e que está sobre todos e age por todos nós. Verso 6. Paulo aqui nesse ponto, ele vai nos ensinar que a unidade da igreja, ela não pode ser fundamentada em sentimentos ou movimentos humanos. Nós podemos fazer quebra-gelo daqui, quebra-gelo dali, encontros de comunhão, de amizade, daquilo outro, mas o que produz unidade são estes pilares aqui. Se não compartilharmos, se não entendermos que somos um só corpo e acharmos que sou o corpo sozinho, teremos problema. Se não entendermos que o Espírito que habita em mim habita no meu irmão e por isso eu não vou lutar contra ele. Se não entendermos que estamos firmados numa esperança que para nós não é mais do que esperança, é uma certeza. Se não entendermos que há um só Senhor Jesus Cristo e quisermos seguir outros senhorios, se não entendermos que há uma só fé e tentarmos apresentar outras opções, se não entendemos que fazemos parte do corpo por meio de uma única forma, o batismo que vem produzido pelo Espírito Santo, e se não entendemos que há um só Deus e Pai, então a unidade não vai funcionar. Mas temos certeza que o Espírito Santo, que tem conduzido a igreja há 2000 anos, e a nossa igreja há 121 no dia 18, eu tenho certeza que o Espírito tem produzido e nos reforçado a firmar estes pilares inegociáveis da palavra de Deus. Terceiro ponto, nós vamos ver aqui os dons da unidade. Dos versos 7 a 11, o Espírito Santo vai nos capacitando como igreja. Existem outras listas de dons, mas aqui temos algumas características. Mas existem muitas outras características dos dons do Espírito Santo, que nós não vamos aqui fazer um estudo exaustivo sobre isso, mas é importante frisar que o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de unidade, ele nos dá fruto, características éticas de comportamento e também ferramentas espirituais para cumprirmos o nosso papel enquanto igreja e enquanto também membros do corpo de Cristo. Veja o verso 7 ao 11, eu vou ler, os irmãos acompanhem por favor. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, se não também descerá às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cristo aqui na sua vitória cabal contra a morte, contra o pecado, ele concedeu à igreja dons para uma edificação mútua. Nós fomos chamados a nos edificarmos, nos construirmos mutuamente com os dons. Você foi chamado a cuidar do seu irmão, e o seu irmão foi chamado a cuidar de você. Isso não é desculpa para a gente ser enxerido, mal educado e fofoqueiro, não é isso. Cuidado, eu só estou cuidando, não, você está fofocando, é diferente. Não é fofoca, não é se meter na individualidade, na particularidade. Nosso pastor falou algo sobre isso pela manhã também. A individualidade é preservada, mas há uma unidade. E nós devemos cuidar do nosso irmão. Qual é a maior preocupação que todo cristão deve ter com relação ao seu irmão? Que ele seja como Cristo. Aquilo que você quer para você e aquilo que a palavra de Deus aponta para que você seja, é a mesma coisa para o seu irmão. E nós devemos lutar pelo nosso irmão, para que ele seja como Cristo. Não é ser como o que nós achamos que é ser como a Escritura revela que Cristo é. É diferente. Quando escolhemos,
Eu fico muito preocupado com essas áreas de escolha dos candidatos ali a seminário, os vocacionados, e nós temos que avaliar caráter, chamado, uma série de coisas. E muitas vezes, se a gente não estiver muito atento no processo de escolha enquanto lideranças, e depois quando a igreja vai também tomar a decisão, nós podemos escolher por preferência. Nós podemos escolher porque gostamos mais de um e de outro. Nós não fomos chamados para escolher e cuidar do nosso irmão por preferência ou por gosto. Nós fomos orientados pelo Senhor. Um novo mandamento vos dou, João 13, 34, 35. Amem-se uns aos outros. É um mandamento. Quando a gente está numa assembleia, ela é espiritual. Ela não é apenas administrativa. Nós devemos estar em oração para tomarmos decisões não apaixonadas, mas guiadas pelo Espírito Santo. Isso é unidade. Unidade não é só quando todo mundo tomou uma decisão. Unidade é quando tomamos alguma decisão que seja mais guiados pelo Espírito Santo, buscando o bem do nosso irmão. E o bem do nosso irmão não é vê-lo sorrindo. O bem do nosso irmão é vê-lo igual a Cristo. Então, ao subir aos céus, Jesus, aqui o texto vai deixar claro que Jesus é um conquistador supremo. Eu não vou aprofundar porque é uma parte bem complexa, não temos tempo para esse aprofundamento. Mas Paulo está deixando claro que Jesus é um conquistador, vencedor supremo, que derrotou as trevas, triunfou sobre o mal. E ele então, enquanto vitorioso, ele distribuiu dons aos cristãos para equipar a sua igreja e assim promover a unidade espiritual e fortalecê-la. E aí então, diante desta descrição de Paulo, em que Deus, através de Jesus Cristo, distribui dons, por meio do Espírito Santo, então, Paulo vai dar alguns exemplos específicos de dons para a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos como os fundadores das igrejas, aqueles que iniciaram o trabalho; profetas, aqueles que proclamavam a palavra de Deus, que pregavam dentro das igrejas; evangelistas, aqueles que iam de lugares a outros, como os missionários dos nossos tempos; pastores e mestres. Cuidado quando você lê isso aqui, porque a compreensão adequada é pastores e mestres, sem desassociar. Não é possível haver pastores que não tenham que ser mestres. Precisamos que os pastores sejam mestres, porque a Escritura apresenta desta forma. Naturalmente haverão mestres que não serão pastores, mas não haverá pastores que não sejam mestres. E esses dons não são privilégios pessoais para nós nos envaidecermos. Não, estes dons são responsabilidades para nós tratarmos com temor, com seriedade. Porque a igreja é lugar de alegria, mas é também lugar de seriedade com as coisas que Deus tem feito em nosso meio. São ferramentas para o serviço, um serviço motivado por amor e gratidão, por causa da salvação, por causa da ação do Espírito em nosso meio. Conforme cantamos, move em nós o Espírito que move em nosso meio. E tudo isso para que a igreja cresça. É demonstração do amor de Deus, irmãos, e um chamado para que cada membro da igreja participe da obra. Não é possível que anos e anos ouvindo o Evangelho, existam talvez irmãos que não se incomodem. Isso que compreendemos, se são irmãos, tem o Espírito Santo que o incomoda. Não é possível que não se incomode de apenas receber, mas não transbordar na vida do outro. Nós não fomos chamados para engordar espiritualmente. Nós fomos chamados para receber e da mesma forma que recebemos, transmitir. É isso que Paulo vai falar para Timóteo. O que você recebeu, transmita a homens fiéis. Temos que transmitir a pessoas fiéis, a outros irmãos, transmitir a outras gerações. E temos que nos autoavaliar e ver se de fato estamos compartilhando e cuidando. O pastor que cuida da ovelha, ele tem esse dever. Ele é o servo dos servos de Cristo. Ele tem que cuidar das ovelhas de Cristo, sim. Mas cada irmão também tem.
Não terceirize para o pastor o que você tem que fazer. Assim como pai e mãe que cuidam dos seus filhos, não terceirizem para a escola e nem para a igreja aquilo que você tem que fazer com seus filhos. Da mesma forma, você foi chamado para discipular, para cuidar, dentro da igreja, o seu irmão e também os seus filhos. Não vai ser a escola, não vai ser a igreja. Alguém vai fazer. De repente você pensa, hoje eu não vou na igreja porque eu não estou escalado. Mas, meu irmão, nós estamos escalados. Escalado não é só quem está escalado para portaria, para dízimos e ofertas, para cantar. Não, a escala é espiritual. Você foi chamado para estar no templo, no ajuntamento dos santos, para orar pelo seu irmão, para observar o seu irmão, para cuidar dele. E você, enquanto alguém que de repente pode ser abordado por um irmão, não haja com estranheza, não estranhe. Não estranhe. Ele está fazendo isso, porque a palavra de Deus orienta a fazer. Quem é você para falar comigo? Sou seu irmão. A palavra do Senhor me orienta a falar com você, a me preocupar com você, cuidar de você. Quem sou eu para falar com vocês? Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou liderança, alguém aqui é liderança. Não, é porque somos irmãos. E fomos chamados para cuidar do nosso irmão. Essas são características que então podemos ver na unidade da igreja. E o último ponto é um crescimento dessa unidade, um amadurecimento da igreja. Dos versos 12 a 16, vamos ler. Com o fim de preparar os santos. Olha o objetivo de tudo isso: preparar os santos para a obra do ministério. Você não está aqui para receber orientações, para achar bonito apenas. Você está aqui para receber o preparo e para cuidar da obra de Deus que foi confiada a você. Jesus morreu por você, não é para você apenas fazer festa, é para você trabalhar em meio a toda festa e fazer festa em meio a todo sofrimento, porque você tem uma paz que excede todo entendimento. Não existe argumento do sofrimento para não servir a Deus. Não existe o argumento do sofrimento para adorar a Deus, para não adorar a Deus. Não existe. O que existe é motivação infinita, inesgotável e eterna, produzida pelo Espírito de Deus, para servir. Veja então, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, desenvolvido, construído, tem um alvo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Será que estamos vivendo a nossa realidade de igreja? Pense sobre você, eu penso sobre mim aqui. E o Espírito Santo vai nos convencendo. Será que estamos vivendo desta forma, com este alvo de alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? Aí continuando, e que cheguemos à maturidade, diz aqui, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Temos um alvo. O cristão, ele vai numa progressão, e nesta progressão, uma progressão numa ascendente. É claro que não é uma linha reta, nem uma curva acelerada para o alto. Ela vai ter altos e baixos, mas é sempre para cima. Altos e baixos, sim, eventualmente, mas indo para cima, nunca para baixo. Nós temos um alvo. A igreja tem um alvo. Unidade é apontar para esse alvo e buscar esse alvo. Em outro texto da palavra de Deus, em que Paulo vai dizer que o alvo é quem? Jesus Cristo. Prosseguir para o alvo. Portanto, o verso 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu glorifico a Deus, pastor Carlos, por esta igreja. Eu percebo a cada dia, a cada ano, congregando nesta igreja, que graças ao Senhor Jesus, nós temos uma igreja que tem caminhado para a maturidade, que tem caminhado para uma unidade de fé, e não são pessoas, com certeza não são pessoas que são levadas de um lado para o outro. Mas eu lamento pensar em outros lugares, em outras igrejas, em outros amigos conhecidos que temos, quantos estão assim, de um lado para o outro, sendo levados.
precisamos ajudá-los também e manter essa caminhada de maturidade firme na nossa igreja. E se talvez você aqui, membro da igreja, esteja ouvindo isso, esteja pensando, pois, mas eu estou meio para lá e para cá também. Então essa palavra é para que você se fortaleça e não mais vá para lá e para cá. Aponte para Jesus, vá em direção a Jesus. E aqui, então, ele diz assim no verso 15, antes seguindo a verdade, em vez de seguir de um lado para o outro, a igreja tem que seguir a verdade em amor. Não é a verdade pela verdade para machucar o irmão. É a verdade da palavra. E toda a verdade da palavra, e Cristo que é a verdade, inclusive, toda a verdade é permeada de amor. E esta verdade então, querido, que nós devemos buscar, seguir, perseguir, e devidamente permeados de amor, para que então, diz o texto, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O plano está pronto, está tudo aqui. A gente precisa se colocar à disposição, se humilhar diante do Senhor para que Ele produza, continue produzindo isso em nós. E o verso 16 diz assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, aí faz a figura do corpo humano com relação à igreja. Cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui fica bem claro no verso 12, por exemplo, que os dons têm propósitos: aperfeiçoar os santos, realizar a obra do ministério, edificar o corpo de Cristo. E Paulo nos desafia a buscar algumas atitudes: maturidade espiritual à semelhança de Cristo, verso 13, estabilidade doutrinária, não ficar indo para lá e para cá, para nos protegermos desses falsos ensinos e modismos que acontecem por aí, verso 14, e buscarmos a verdade em amor, promovendo o crescimento e cooperando no corpo, cada membro contribuindo de acordo com a sua função, com aquilo que Deus tem te dado para servir. Isso tudo para que haja uma edificação mútua, eu com você, você comigo, todos nós, em amor, verso 16. E terminando lá no último, aplicações finais. 3 aprendizados para nós nessa noite. Primeiro, a unidade é algo que Deus produz, mas nós devemos preservá-la. Ele produz em nosso meio, mas nos confiou, melhor dizendo, uma responsabilidade de continuar e preservá-la. Precisamos lutar contra a nossa carne, precisamos lutar contra o nosso pecado, confiantes na vitória que há em Jesus, para preservarmos a unidade. Quando tomamos determinada atitude na igreja, ou até deixamos de tomar determinada atitude na igreja, é porque temos um alvo: preservar a unidade, em primeiro lugar. Devemos viver em comunhão, e parece um discurso tão repetido, que talvez perca até significado de tantas vezes que repetimos, mas devemos lembrar, com tudo que lemos e vimos aqui, queridos, viver em comunhão é ter tudo em comum com o seu irmão, é dividir sim com o seu irmão, aquilo que demonstramos aqui, que Paulo apresentou aqui, os pilares da fé: um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus. Temos que viver esta comunhão, e isto é milagre, mas o fato de ser milagre não invalida e não anula a sua responsabilidade de preservar, de se esforçar, de apontar e buscar esta comunhão. Comunhão não é festinha, comunhão não é churrasquinho com os irmãos, não é isso. Comunhão não é chamar para um negócio legal, divertido, não é isso. Isso tudo faz parte, porque nós nos amamos, ok, mas comunhão é compartilhar Cristo, é viver Cristo, e ajudar o teu irmão e ele te ajudar. Isso é comunhão. É aquela pessoa que de repente você nem se daria tão bem com ela, mas pelo Espírito que habita nela e habita em você, vocês conseguem se relacionar. E se alguém aqui ainda tem alguma dificuldade de relacionamento com alguém, ceda logo. Ceda para a comunhão, ceda para o Espírito Santo, não endureça o coração, peça perdão, perdoe e viva em comunhão. Terceiro e último ponto que nos ajuda a entender também isso: devemos também crescer
em maturidade. Se devemos preservar a unidade, para preservar a unidade devemos viver em comunhão. E vivendo em comunhão e preservando a unidade, nós vamos conseguir crescer em maturidade. A maturidade espiritual, ela é um alvo, um objetivo individual, mas também coletivo. A igreja tem que atingir maturidade, e os irmãos individualmente também precisam atingir. Isso inclui tudo, inclui estudo da palavra de Deus, inclui oração, inclui combater as falsas doutrinas, inclui discernir o que é bom do que é mal, inclui amar em todos os níveis, ao ponto de repreender aquele que está indo para o pecado e ajudá-lo a sair dessa direção de morte, e amar ao ponto de ser carinhoso e amigável e até mesmo meigo, diria, com alguém. Mas de qualquer forma, amar é como Jesus amou. E viver esse amor de forma plena e completa, entendendo quem é Jesus, nós estamos em direção a essa maturidade, que é sermos iguais a Jesus em todos os aspectos. Em que você vê, às vezes, quando você lê a história de Jesus, o Evangelho, você vê aquelas partes agradáveis, bonitas, em que Ele salva, em que Ele perdoa, em que Ele cura, em que Ele restaura. Mas existem passagens espinhosas acerca de Jesus e discursos duros, e os próprios discípulos falaram acerca de Jesus. Duro é esse discurso, quem vai suportar? Existem situações em que Jesus estava ali pregando um discurso duro, todos foram embora. E Jesus disse assim para os discípulos: vocês também não vão, não? Precisamos entender que sermos como Jesus é ser por inteiro. Se quisermos um Jesus que acaricia o nosso ego, nem é Jesus, isso é um ídolo construído pela nossa mente. Que possamos buscar o alvo certo, o Jesus da palavra de Deus. Para concluir então este sermão, queridos, e terminamos aqui, pode passar, por favor. Essa visão que Paulo nos apresenta, ela é gloriosa. A unidade da igreja, ela é gloriosa por quê? Porque se fosse um planejamento em que eu trouxesse uma ideia numa empresa, para um grande empresário: olha, eu tenho uma ideia, vou juntar um monte de gente e vou falar que todo mundo é um, e nós vamos acreditar numa pessoa que estava pregando por aí, e nós vamos, tudo dar certo. Sabe o que esse gerente ia falar? Esse grande empresário falou: isso aí é um barco furado, isso aí vai me causar prejuízo, eu não vou investir nisso. Mas a unidade que é apresentada na Escritura, porque é firmada no Espírito de Deus, na promessa da palavra de Deus, é milagre, por isso ela é gloriosa, porque quando há milagre, há glória. E a igreja, quando exerce a sua identidade plena em unidade, a igreja é gloriosa. Ainda que militante, ou seja, lutando aqui na terra, ela já triunfa também, indo em direção ao último dia, em que ela não mais militará e apenas triunfará. Portanto, que a gente possa lembrar disso e não negligenciar a unidade. Não sejamos sentimentalistas, nem também pragmáticos, nem também burocráticos. Sejamos como Cristo. Não somos uma massa sem vida, nós não somos como disseram por aí outras vezes, heresias doidas que acontecem por aí, que éramos como batatas que se juntam e formam um purê. Isso não existe, a igreja não é isso. Até porque se você montar o purê, depois tu não consegue devolver as batatas para o seu lugar. A igreja não é um purê. A igreja é a reunião de salvos individualmente, com identidade, com o nome, e que inclusive em Apocalipse há uma promessa que o nosso nome será trocado. Receberemos um novo corpo e um novo nome, uma identidade não mais corrompida pelo pecado, mas uma identidade gloriosa. Portanto, você será você sempre, e eu serei eu sempre, mas em Cristo todos nós somos um. Portanto, que a gente possa entender que nós somos um organismo vibrante, cheio de graça e de amor, e que a nossa vida então reflita essa unidade gloriosa, para que o mundo veja em nós o brilho da glória de Deus. Aos não crentes que me ouvem, aqueles que não creem em Jesus ou não sabem se creem, você pela internet ou algum amigo visitante que me ouve, você está ouvindo nesse momento sobre algo poderoso, que é oriundo de um amor profundo de um Deus que decidiu colocar esse amor em prática
por pessoas que eram inimigas dele. Nós éramos inimigos de Deus. E ele, por causa deste amor, entregando seu filho para morrer na cruz. E aquele que crê neste sacrifício é ressuscitado para uma nova vida, para uma nova identidade. Não mais de inimigo, mas de filho de Deus. E os filhos de Deus que formam esta grande família de Deus vivem em unidade. E eu convido você, cristão, não crente, que não sabe, amigo, visitante, eu convido você a entregar-se ao Senhor Jesus e viver essa verdade, viver os benefícios espirituais. Não há uma promessa de nos livrarmos definitivamente dos problemas agora, mas há uma garantia de que seremos livres do mal. Tenha certeza disso. Entregue sua vida a Jesus e seja livre do mal, e tenha uma família que vive em unidade, a unidade que vem do Senhor. E aos cristãos, a vocês, irmãos, amigos aqui, membros desta igreja ou não, amigos, irmãos em Cristo, que creem em Jesus, talvez você esteja vivendo de uma forma isolada. Eu estou fazendo o meu, quem quiser que me acompanhe. Eu, na minha personalidade não governada pelo Espírito Santo, eu faço isso. Eu saio fazendo o meu, não quero nem saber. Mas nós fomos chamados para caminhar no passo do nosso irmão, ajudar o nosso irmão. O pastor Carlos falou pela manhã sobre o elo da corrente. Se a igreja pode ser simbolizada como uma corrente, tem aquele elo mais fraco, aquele irmão que precisa de ajuda, de atenção. Não adianta fazer força, porque tem um que está mais fraco. A gente tem que se ajudar, tem que cuidar e caminhar no mesmo ritmo e no mesmo passo. Nós fomos chamados para viver essa unidade de forma a caminharmos juntos, todos juntos, sem se perder ninguém. Então que a nossa vida glorifique o nome do Senhor, pois Ele é digno de honra, glória e louvor. Que você possa então, querido irmão, identificar se a sua vida isolada, às vezes negligente em relação ao corpo de Cristo, se você estiver ainda identificando alguma coisa neste sentido, lembre-se, Deus está te chamando hoje para corrigir isso, ao arrependimento, a viver em unidade com aquele que tu não vai muito bem, é aquele que você tem que corrigir. Porque é o que você gosta. Jesus mesmo mandou a gente amar inimigos. E Ele disse que é muito fácil amar quem nos trata bem. Precisamos ser como Deus. Foi Jesus que falou. Então, meu querido irmão, você tem que amar o seu irmão, porque Jesus morreu por ele também. E você tem que amar ao ponto de morrer por ele, querido irmão em Cristo. Eu sei, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Mas no Senhor é possível. Faça isso hoje. Corrija essa rota. E ande na mesma direção, numa só direção, na direção da verdade permeada de amor. Hoje é o dia de responder esse chamado. Se você não é cristão, entregue-se a Jesus. Se você é cristão, também entregue-se a Jesus, para que sejamos todos um. Que a gente possa caminhar então juntos. Que a nossa vida glorifique o Senhor, que é digno de honra, glória e louvor, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.